Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse-lhe: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro desta terça-feira, hoje, dia 10. Vamos pedir a Nossa Senhora, que hoje é dedicado a ela, Nossa Senhora de Anguera, que ela abençoe o nosso dia, nosso trabalho, que tudo possa ficar bem. Esse evangelho, recentemente li este evangelho e fiz aqui uma reflexão, poucos dias atrás aqui. Não lembro se era Mateus que narrava, como hoje, ou outro evangelista, mas o que importa é que o sentido é o mesmo. Porém, hoje tem a pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? É interessante, né? Porque naquela época de Jesus, assim, as pessoas tinham aquela mentalidade: se conseguisse perdoar até 7 vezes, Ave Maria, já era uma coisa considerada extraordinária, né? O cara que conseguisse perdoar 7 vezes já tinham, sabe, assim, eles achavam que estava tudo na perfeição, né? Mas aí é que vem a resposta de Jesus, que traz surpresa para Pedro e para aqueles que estavam também ouvindo, né? Então Jesus diz: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pois é, 7 vezes, 70 vezes 7, 490. 70 vezes 7, 490. Mas espera aí, mas é só para perdoar até 490 vezes? Não. Aqui esse número é uma coisa simbólica, é uma metáfora, vamos chamar, né? Esse número 70 vezes 7, na conta, na matemática, dá 490, mas na linguagem divina significa perdoar sempre. Né? Para você que está ouvindo essa reflexão, aprenda isso, porque se você for fazer a conta, a gente chega a esse número, 490. Então, só é para a gente perdoar somente até 490 vezes? Não, porque Jesus está dizendo: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7, na linguagem espiritual, significa perdoar sempre, tá? Não faça a sua conta aí para chegar a 490 e achar que a gente só precisa perdoar 490 vezes, porque não é isso que Jesus está ensinando. Então, é interessante que Jesus ele vai explicar essa situação com uma parábola interessante de um rei que decide ajustar as contas com os seus empregados. Então, um desses cabas
que Nosso Senhor está falando aqui na parábola, né, devia uma quantia quase que impossível de se pagar. Era uma coisa gigantesca. Então, sem ter com o que pagar, o que é que ele faz? Ele usa a inteligência, ele vai implorar por misericórdia ao seu patrão. E o rei, vendo a forma que ele pediu perdão da dívida, pediu compaixão, de fato, diz Jesus na parábola, que o rei teve compaixão e perdoou toda a dívida, ou seja, o cabo não precisava pagar mais nada. A forma que ele se aproximou do rei e pediu, comoveu o rei e não precisou pagar. Mas o que é que acontece logo depois? Este mesmo servo que vai ser perdoado encontra um amigo que lhe devia, um companheiro, né, que lhe devia também algum dinheiro, e em vez de agir com misericórdia, ele vai, espanca o colega, né, agarra pelo pescoço, exige o pagamento imediato e depois manda ele para a prisão, porque não tinha que pagar. Agora, o rei, quando descobre isso, diz o evangelho que ele ficou furioso, ficou indignado, né? E ele diz uma palavra, como é que eu posso dizer? Severa. Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro? Então, essa parábola que Jesus conta, meus irmãos, ela nos traz uma revelação interessante. Ou seja, nós somos o servo que recebeu o perdão imenso de Deus, viu? Cada pecado perdoado por Deus é uma dívida apagada pela misericórdia. Quando você é perdoado por Deus, no dia dos seus julgamentos, todos os nossos pecados que foram perdoados por Deus não vai entrar na balança da justiça contra nós. Porque se você se arrependeu, se confessou e recebeu o perdão de Deus, pode esquecer que você não vai perder. Você pode, as penas devidas, né? A depender do mal que se fez, o sujeito vai passar algum tempo no purgatório para pagar as penas devidas por aquele pecado. Porque as pessoas às vezes não entendem. São Felipe Neri, é isso mesmo, São Felipe Neri. Eu prefiro o paraíso. Agora eu lembrei que a Priscilinha tem uma camisa com essa frase, eu prefiro o paraíso. Até ganhei uma. Eu vou aparecer na catequese, talvez hoje, com essa camisa. Então, São Felipe Neri viu um casal que tinha feito uma fofoca, coisa assim. No filme dele, Eu Prefiro o Paraíso, o nome do filme é esse. Aí São Felipe Neri pede que esse casal vá até a casa paroquial, leve uma galinha e vai tirando as penas pelo meio do caminho e jogando fora. E quando chegaram na casa paroquial, a galinha estava toda despenada. Então o santo manda que eles voltem e peguem as penas de volta. Mas Padre Felipe, isso é impossível, o vento levou as penas. Então ele disse, exatamente. Assim como vocês não podem pegar as penas dessa galinha e trazer de volta para ela, o mal que vocês provocaram é como essas penas que voaram, que o vento levou. Vocês não têm como recuperar. Então, ou seja, a pessoa pode se arrepender até do pecado, mas essas penas devidas pelo pecado, elas vão permanecer. E é por isso que existe o purgatório, para dar esta purificada, entende? A pessoa que se arrepende, óbvio, se confessou, se arrependeu, o pecado, seja qual for, né? Mesmo mortal, digamos assim, se você se arrependeu, se confessou, Deus te perdoou, então aquele pecado não te leva ao inferno, mas pode não te levar diretamente para o céu também, tá? Então, quando Jesus conta essa parábola, no final ele diz claramente aqui, deixa eu ver o versículo 35, o último versículo. É assim que meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Se a gente não perdoar, a gente também não terá o perdão de Deus. A semana passada eu falei sobre esse evangelho também aqui, e falei, porque a gente reza o Pai Nosso, e no Pai Nosso a gente pede perdão e promete que vai perdoar. Aí é que está o problema, né? Se a pessoa não perdoa, meu irmão, aí a coisa complica. Então, nós católicos temos que ter essa prudência, porque muita gente tem um coração duro, né? Endurece o coração e com o semelhante,
até por faltas, coisa pequena, uma coisa muito grave isso aí. Então Deus, ele nos perdoa. Deus perdoa assim de forma extraordinária. Mas nós muitas vezes não conseguimos perdoar. Deus perdoa infinitamente e a gente não consegue perdoar, nem que saiba um pouco, o mínimo do mínimo, né? Então Jesus está nos ensinando nessa parábola, né, que quem experimenta verdadeiramente a misericórdia de Deus se torna também misericordioso com o seu semelhante. Quem recebe o perdão de Deus também é capaz de perdoar, porque o perdão ele traz cura e traz libertação. Perdoar, meus irmãos, não significa que o erro do outro foi justo, não, né? Perdoar significa não carregar no coração o peso daquela ofensa. A pessoa errou, né? O erro do outro foi uma coisa injusta. Então você vai perdoar porque você não pode guardar rancor. Jesus não quer que você guarde rancor no coração. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica aprisionado no ódio, na mágoa, né? Então fica aberta uma ferida no coração. O coração perde a paz, perde a tranquilidade e a gente acaba perdendo a amizade. Quantas pessoas eram amigos, ficaram inimigos por besteira, entende? Por coisa que passa, né? Tem, por exemplo, aquele namoro. O rapaz terminou o namoro e foi namorar com outra moça. Então, aquelas duas já não se falam mais. Aquela que ficou sozinha, arrumou um namorado até melhor do que aquele que foi e continuou de mal até hoje. Ficaram doidas, perderam o juízo, entende? Eu costumo dizer que nessa hora é o livramento de Deus, né? Então, vamos aprender que quando a gente perdoa, algo extraordinário acontece na vida da gente. A nossa alma fica livre. Nossa Senhora disse, não sei se foi sábado passado, para a gente limpar a nossa alma e nos aconselhou a ir ao confessionário buscar misericórdia por meio do sacramento da confissão. Então Jesus, ele termina dizendo algo muito grave. Ele diz que Deus Pai vai tratar a gente dessa forma, como esse rei da parábola, né? Se a gente não perdoar de coração nosso irmão, Deus também não vai nos perdoar. Então, hoje o Evangelho nos convida ao amor e ao perdão. Vamos pedir a Nossa Senhora essa graça da gente amar, da gente perdoar o nosso semelhante. Um excelente dia para você. Manda esse Evangelho de hoje, essa reflexão, para o máximo de pessoas que você puder. Que Nossa Senhora continue nos abençoando e nos ajudando. Daqui a pouco a gente se encontra. Excelente dia. Fica com Deus.